Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique, eu sou urologista e esse aqui é o canal Urologia Simplificada. Juntos vamos tentar descomplicar e desmistificar alguns assuntos sobre o mundo da urologia. E hoje vamos falar sobre glândulas de Tyson, o que é e como tratá-las, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Glândulas de Tyson é um assunto bem comum no consultório urológico, certo? Muitos pacientes chegam para a gente com grandes dúvidas sobre esse problema. Então, aqui é um pouquinho sobre a minha formação e o que é a glândula de Tyson. Bom, apresento a vocês a glândula de Tyson. São essas bolinhas aqui que surgem na glande, né, que é a cabeça do pênis, próximo à região do prepúcio, que é essa pele que recobre o pênis, tá? Então, essas bolinhas aqui são chamadas de glândulas de Tyson. Então, elas são pápulas perolares do pênis, são lesões benignas, né? Isso é importante de frisar. Geralmente, elas estão localizadas nessa região, chamada subcoronal, que é uma região, a parte de baixo da glande. Podem estar dispostas em 2 ou 3 fileiras, geralmente tem um tamanho de 1 a 2 milímetros. Podem ter coloração branca, amarelada e rósea. É bem comum, estando presente de 14 a 48% dos jovens após a puberdade. Então, aqueles jovens na fase da adolescência. E é mais comum naqueles pacientes que têm um pênis não circundado. Então, fizeram cirurgia durante a infância, então acabam apresentando. Aqui outra foto mostrando essas glândulas, né? Você vê que são lesões elevadas, né? Essa aqui é uma imagem de uma biópsia, que é essa lesão aqui mais elevada. São conhecidos também como angiofibroma. Então, são lesões benignas, tá? Então, é comum ter glândulas de Tyson, é normal ter glândulas de Tyson. Umas pessoas vão ter menos, como é o caso dessa foto, outras pessoas vão ter mais, vão cobrir toda a glândula do pênis. Umas vão ser maiores, outras vão ser menores. Então, pode ocorrer variação da anatomia, variação da normalidade. Assim como algumas pessoas são mais altas, outras pessoas são mais baixas, também pode ocorrer com uma frequência maior e menor esses casos. O que é que não é? Esse é importante frisar. Primeiro, não é uma DST, tá? Então, muitos pacientes chegam no consultório achando que está com DST, achando que está com um HPV, que por exemplo é uma doença dessa aqui, que é uma lesão por um vírus chamado HPV, que dá verrugas, né? Verruga no pênis, verrugas na região genital. Outros pacientes também confundem achando que é a herpes. Herpes são essas lesões, umas bolinhas, umas vesículas que podem surgir no pênis ou na região do pubis também. Então, não é DST essa lesão. Como não é DST, não é transmissível. Então, isso aí já é a primeira notícia que a gente tem que passar para você. Não é uma lesão que pode se transmitir. O que também não é câncer, tá? Então, não é e não vai virar câncer. Não evolui para isso. Isso aqui é um carcinoma verrucoso do pênis. Também não é glândula. Por incrível que pareça, apesar do nome ser glândula de Tyson, na verdade ele é um angiofibroma, é uma pápula, uma lesão elevada, diferente de uma glândula que é uma estrutura interna que geralmente produz secreções, substâncias, né? Existe glândula sudorípara, produz suor, glândula sebácea, que produz a oleosidade do corpo, glândulas apócrinas. Então, ela não é uma glândula, na verdade, apesar de ser conhecido como glândulas de Tyson. Então também não é uma doença, né? É uma lesão benigna que pode surgir, mas é o comum em alguns pacientes apresentar. E qual é o tratamento? Primeira coisa o principal, é a informação, é saber que não é uma doença, né? É procurar um profissional especializado para conseguir descobrir o que é isso. Muitos pacientes chegam assustados no nosso consultório, porque, primeira coisa, evitar sites, né, de busca não especializado. Tem muitas falácias, chegam lá achando que é um câncer, que é uma doença sexualmente transmissível. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é informar, tranquilizar o paciente que é uma lesão normal, que ocorre muito comum na fase da adolescência. E a maioria dos pacientes já se tranquiliza e fica bem com essa informação, tá? Porque muitas lesões são realmente muito pequenas e não precisa de tratamento nenhum. Outras coisas que a gente pode fazer algumas medidas de higiene que podem reduzir um pouquinho o tamanho da glândula de Tyson. Elas podem aumentar se tiver muito calor ou umidade na região do pênis. Então, se você, por exemplo, pessoas que têm o pênis com excesso de pele, que não são circuncidados, se você fizer a lavagem com maior frequência do pênis, se evitar de após tomar o banho, guardar o pênis molhado, após urinar, evitar de guardar com um pouco de xixi ali na região do pênis, usar a cueca de algodão, que ela é mais ventilada. Então, se a gente tiver esses cuidados,
as glândulas de Tyson já pode reduzir um pouquinho o tamanho dela, tá? Enfatizar que realmente só são, como é uma lesão benigna, como não vai causar problema nenhum, a gente só deve fazer qualquer procedimento cirúrgico se tiver causando algum motivo estético ou transtorno emocional. Aquele paciente estiver com vergonha na relação sexual devido às suas glândulas ser um pouco maior, aí a gente pode recorrer a algum procedimento cirúrgico, né? Entre os procedimentos cirúrgicos, a gente tem que destacar a cauterização química, que a gente usa um ácido, geralmente ácido tricloracético, podofilina. Geralmente a gente faz isso mais quando tem lesão restrita a uma localização, não quando tem o pênis todo. E tem a cauterização elétrica, né, que é o bisturi elétrico que a gente usa. Geralmente a gente dá uma preferência para a cauterização elétrica, por quê? É mais indicado pela melhor cicatrização e recuperação. Geralmente a resolução mais rápida, em um procedimento só você consegue tirar a maioria das lesões, diferente do ácido, que às vezes precisa uma segunda aplicação. A gente consegue fazer com anestesia local e um procedimento ambulatorial, dá para fazer até no consultório mesmo, esse procedimento. Então a gente vem com bisturi elétrico, queima essas lesões. Isso aqui são fotos de pré e pós-operatório, né? A gente vê aqui umas lesões elevadas. Após o procedimento tem o período de cicatrização, né? Isso aqui é um período mais prolongado. Aqui outras lesões e o pós-operatório disso aí. E uma terceira aqui também já com as glândulas até um pouco maiores, incomodando mais a estética. E a gente faz aqui o procedimento e fica bem melhor após o procedimento, tá? Mas isso aqui realmente não é obrigatório, como não é lesão benigna, não é DST, só realmente aquele paciente estiver muito incomodado. E o que não fazer, né? O que não fazer é o principal. Se você for fazer umas buscas aí, acreditem ou não, vocês vão achar bastante site recomendando essas loucuras aqui. Realmente a gente tem que fazer isso aqui que não dá para acreditar. Então, alguns locais mandam passar álcool. O álcool não vai fazer nada. A única coisa que o álcool vai fazer é poder desidratar e até doer o local. Pimenta vai arder. O limão tem um ácido, mas é um ácido muito fraco, chamado ácido cítrico. E no máximo vai só manchar a pele ali. Xixi não adianta, a gente urina, não sai, né? A aroeira só vai atrapalhar, fazer coceira ali. Cachaça é o mesmo princípio do álcool, não vai fazer diferença. Água sanitária, imagina aí, passar água sanitária no pênis. É coisa de meu coleguinha aqui, né? Maluquinho. Tem essa substância 3P Gel, que alguns sites estão divulgando isso aí, mas não tem os ingredientes. Então a gente não pode saber se vai funcionar ou não, porque não tem esses ingredientes. Minâncora pode tirar só realmente o odor, mas não vai tratar. Terramicina é um antibiótico, não é uma infecção, não é bactéria, então não vai funcionar. Cetoconazol é um antifúngico, também não é lesão por fungo, então não vai adiantar. Óleos podem hidratar, né, a região. Água oxigenada a gente usa mais para tecido desbridado, tecido desvitalizado. E leite de rosa vai dar um cheirinho bom, mas não vai resolver os seus problemas. Então, isso aqui é o que a gente não deve fazer. Então, a mensagem que passa é aquela lesão comum, normal, não é DST, não é tumor, não vai evoluir para isso. Tem tratamento, mas a maioria das vezes o maior tratamento é informação, é saber o que é. Tá certo? Então, isso aqui é a informação que eu queria deixar para vocês. Então, por hoje é esse o assunto. Se vocês gostaram do vídeo e conhecem alguém que tem interesse nesse tipo de assunto, dá o like aí, compartilha esse vídeo com os amigos e até a próxima. Abraço.